Por aqui, ótimo trabalho, boa noite para você aí em Brasília e seguiremos acompanhando literalmente esse imbróglio envolvendo o IOF, que está conosco agora, o advogado tributarista pela Universidade de São Paulo e sócio da MLD Advogados, Luiz Garcia. Doutor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Vamos lá ver como é que o senhor interpreta essa intervenção do judiciário nos outros dois poderes que estão, de certa forma, desgastados, desalinhados, que é o Congresso com aquela medida inicial, contradizendo o que o Executivo, o que a pasta da Fazenda, da Economia, tem sustentado em termos da opinião sobre o IOF. Como é que o senhor está acompanhando essas interligações entre os poderes? De certa forma, a decisão do ministro tenta buscar uma conciliação entre o Congresso e o Executivo, né? Ao dizer, basicamente, que o Executivo pode aumentar o IOF, mas não desvirtuar a sua natureza regulatória, não utilizar de forma arrecadatória, e dizer que o Congresso, de certa forma, não pode ou não teria possibilidade de anular um decreto presidencial e marcar uma audiência de conciliação, ele tenta a conciliação. O que é bastante interessante nessa decisão é que o ministro ele toca num ponto que é o caráter regulatório do tributo, que coloca o governo numa situação bastante complicada, porque vai ser muito difícil para o governo provar, de alguma forma, que a intenção não foi meramente arrecadatória. Ou seja, se na natureza, na origem do primeiro decreto, dos decretos do governo, você já tem esse vício, dificilmente ele vai progredir com base nesse entendimento. Ou seja, o que se tenta agora é uma conciliação, mas eu acho muito difícil que o Congresso vá ter qualquer tipo de conciliação que não seja com um compromisso do governo de redução de despesas. E isso nós não temos visto nos últimos anos, ou seja, dificilmente essa conciliação terá alguma possibilidade de realmente vingar se não houver nenhum tipo de compromisso de redução de despesas por parte do Executivo. O senhor acredita que hoje há um excesso de legislação por decreto na área tributária? Como é que a gente olha para todo esse, enfim, vai e vem dessa questão do IOF, com tudo que envolve, né, de termos de opiniões até realmente essas ações por decreto, doutor? Eu acho que existe um excesso, sim. Pior, muita coisa repentina que vai impacta de forma muito negativa a segurança jurídica, ou seja, aquilo que os investidores tomam por base, muitas vezes, para se decidir pelo Brasil. Muita coisa emergencial. Parece que o orçamento, o governo tem pouco controle sobre o que vai acabar acontecendo com o seu orçamento, então ele toma várias medidas repentinas, claramente para poder cobrir o seu caixa, e aí acaba impactando uma série de setores. A questão do IOF ela não afeta não somente o pequeno tomador de empréstimos, nem o grande tomador de empréstimos. Muitas medidas do IOF, principalmente aquelas que aumentam sobre letras de câmbio, por exemplo, etc., também afetam setores que têm nesses títulos uma origem de investimento muito importante, como o setor agrário, o setor de construção civil, ou seja, são repentinas, impactam demais na questão da previsibilidade jurídica e afetam uma série de setores de uma forma bastante complicada, bastante complexa. Então, na minha opinião, é um excesso muito grande e de forma desordenada, inclusive. E essa isenção de IOF para cooperativas de crédito, ela pode ser considerada de que maneira na avaliação, além, claro, do prejuízo em termos regionais, né? Porque há, de certa forma, um efeito regional muito forte quando a gente fala sobre como o IOF e toda essa pauta discutida atinge cooperativas de crédito, certo? Sim, de forma regional também, de forma negativa. Uma imprevisibilidade muito grande, elas têm uma importância muito grande na questão de pequenos e médios municípios também, ou seja, novamente, é um impacto que traz para a economia uma insegurança muito grande e tudo como consequência da questão de uma má gestão fiscal, ou seja, a gente começa a ver que o problema é muito mais complexo do que muitas vezes o governo tenta passar. Essa urgência e esse impacto em setores cruciais da economia
é bastante complicada, porque isso pode trazer uma perda de investimentos, pode trazer, inclusive, redução de oferta, isso pode trazer redução de consumo, pode até trazer inflação também, ou seja, são uma série de consequências que só vão ser sentidas daqui a algum tempo, mas que, de certa forma, já são imediatas se você pensar em termos de gestão fiscal do governo. E os contribuintes devem ficar atentos a novas e possíveis decisões unilaterais via decreto, porque a gente não fala só do IOF, se for o caso, né? Temos o CIP, temos o PIS/COFINS, tem uma série de outros tributos que, se for olhar por essa ótica do executivo inicial, podem estar sujeitos a decisões unilaterais via decreto, e é isso. E não é bem assim, né? De forma repentina, inclusive, inesperadas, ou seja, além de unilaterais, você tem muito pouco aviso, muitas vezes, né? Ou seja, muitos investidores que tomaram decisão no passado de fazer determinados investimentos no Brasil vão ser pegos de surpresa, muitas indústrias ou muitos comerciantes que fizeram investimentos da mesma forma, pessoas que precisam de crédito para uma série e pessoas físicas e jurídicas precisam de crédito para uma série de decisões também, indústrias, etc. Ou seja, quando você tem uma situação onde você não tem previsibilidade, e pior, começa como se atirar para todos os lados, para poder aumentar a arrecadação, sem se ter uma consciência clara das grandes consequências que isso traz, não tem outra reação por parte do mercado, dos investidores, dos consumidores, do que uma perda de confiança. E essa perda de confiança, ela abala todos, seja investidores, consumidores, isso tudo leva à retração econômica inevitavelmente. Não tem como não se falar na questão da retração econômica num quadro como esse. Só para quem está em casa entender, essa audiência de conciliação que foi proposta pelo Moraes, já com data marcada para o dia 15 de julho, o que é que consiste uma audiência de conciliação? O que é que a gente pode acompanhar em termos de rito, de presenças também? Explica para a gente, doutor, por favor. Basicamente, ele marcou para o dia 15, devem estar presentes todas as partes interessadas, ou seja, tanto a AGU vai estar, como algumas ações foram impetradas por alguns partidos, representante do Congresso também, seja o representante tanto do Senado quanto da Câmara, para se tentar nessa audiência se conciliar de alguma forma. Ou seja, ambos os lados, principalmente o governo, eu acredito, vão ter que oferecer algumas coisas ou ceder de alguma forma para que tenha algum tipo de conciliação ou solução nessa audiência. Não havendo, o ministro vai tomar a sua decisão. Pelo clima em Brasília, pela questão fiscal, onde não há nenhuma sinalização por parte do governo de redução de despesas, e pelo fato também da Câmara ter que afirmar que muitas vezes ela vai tomar decisões e não pode toda hora o governo ir ao STF para derrubar decisões da Câmara, eu acredito que é muito pouco provável que haja uma conciliação nesse sentido. E aí nós vamos esperar a decisão do ministro. Doutor, como o senhor atua diretamente com essa questão de direito tributário, como é que está o dia a dia do direito nesse sentido? Porque a gente vê um cenário bem desafiador da economia do Brasil, né? Não só falando da inadimplência por conta de toda a máquina e o funcionalismo que não está sendo nada funcional. A gente fala de uma dívida PIB já beirando os 80%, déficit nominal nos 9%. Enfim, é algo que só vai aumentando como uma bola de neve mesmo. Qual é a atividade que o senhor acompanha de mercado, a necessidade também de muitas pessoas que podem estar procurando a ajuda de um profissional, tributarista, enfim, conta pra gente esse panorama e essa ótica também dentro do meio jurídico nesse sentido. Claro, para nós tributaristas, eu principalmente que atendo principalmente pessoas jurídicas, a gente tem visto tempos muito complicados, ou seja, a questão tributária tem impactado as empresas de uma forma muito negativa e num ambiente em que o custo de capital está cada vez mais elevado, ou seja, a gente tem uma taxa de juros de 15% ao ano, muitas vezes as empresas começam a ter problemas de caixas graves, porque ela tem que, além de pagar elevados tributos, ela não tem onde mais captar
recursos. Então, as empresas têm nos procurado, e infelizmente, muitas vezes, quando já tem o endividamento e a gente faz toda a gestão e tenta as alternativas para essas empresas, quando ela busca recuperar tributos no passado que eventualmente pagou além do que deveria, ou seja, coisas que ficaram como direitos que ela não percebeu, porque a legislação brasileira é tão complexa e muda tanto, que muitas vezes, principalmente as empresas que pagam muitos tributos, acabam pagando mais do que deveriam. Porque quando elas pagam menos, elas são imediatamente autuadas. Quando elas pagam a mais, há um silêncio por parte do poder público. Então, a gente faz esse levantamento também. Então, em resumo, é um momento muito complicado, onde as empresas têm cada vez maior aperto de caixa, incapacidade de pagamento, eventualmente necessidade de gestão do seu passivo tributário e pior, como há essa falta de previsibilidade, muitas vezes, do governo, com várias ações emergenciais, a retração de investimentos por parte dessas empresas é bem visível. Ou seja, a grande maioria hoje, eu diria, dos empresários brasileiros não estão dispostos a fazer investimentos voltados para o futuro, também por essa questão de incerteza, ou seja, como se fosse uma tempestade perfeita, ou seja, alta taxa de juros, alta carga tributária e falta de previsibilidade. Num ambiente como esse, não há ânimo para investimento de longo prazo. Doutor Luiz Garcia, muito obrigada por suas contribuições aqui comigo nessa noite. Ótimo descanso para